Senhor Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai amado, Pai querido. Te louvo e te agradeço por mais esse momento que o Senhor nos concede em comunhão na tua santa e gloriosa presença, Pai. Toma a vida do teu filho que vai trazer a tua palavra nessa noite, que ela possa ser como uma espada de dois gumes, Pai. Que possa penetrar no mais íntimo do ser do teu servo, Pai. E que não saiamos daqui como entramos, ó Pai, mas que possamos sair daqui regozijados do poder do teu Espírito Santo, Pai. Fala aos nossos corações, às nossas vidas, ó Pai. Fortalece-nos, ó Pai, derrama dos altos céus, Pai, forças e capacitação para que possamos a cada dia sabermos caminhar na Tua presença, fazendo a Tua vontade, Pai. Que possamos nos abdicar do nosso eu e viver o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, Pai. Seja conosco, seja com todo o Teu povo na face da Tua terra nessa noite, Pai. Prepara no nosso coração, Pai, transforma na terra fértil para a palavra que vai ser trazida nessa noite, Pai. Seja conosco, impacta com o Teu Evangelho, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém. Irmãos, a graça e a paz do Senhor. Ok. Essa semana me fizeram uma pergunta, um irmão me fez uma pergunta. E, na verdade, essa pergunta diz respeito às Escrituras, né? Acerca da sua eficácia histórica, digamos assim, né? E eu fiquei pensativo em relação a essa pergunta, e mais especificamente o Antigo Testamento, mas o meu pensamento, a princípio, não foi acerca da resposta, mas foi acerca da fé. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, não poucas, muitas vezes, nós lemos a Bíblia na expectativa de encontrarmos respostas. E o que foi me perguntado diz respeito a exatamente isto, né? Uma resposta. E eu não tinha aquela resposta, e, enfim, vou precisar ler e buscar a resposta. Mas uma coisa surgiu no meu coração como certeza, como convicção, de que a palavra de Deus, ela precisa primeiro alimentar a minha fé. A palavra de Deus precisa primeiro fazer com que eu possa ler e aplicar aquilo que eu li à minha própria vida. E não simplesmente buscar sanar aquela dúvida, ou sanar muitas vezes aquele vácuo, aquela lacuna que há acerca do meu próprio entendimento. E eu louvo a Deus porque cada vez que eu e você, nós abrimos essa palavra e nós lemos e nós pensamos acerca do que foi lido, é como nosso irmão acabou de orar aqui, essa palavra ela é espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. E se ela não estiver cortando a minha vida, se ela não estiver transformando a minha vida, certamente de nada valerá o conhecimento, de nada valerá as respostas que porventura eu e você tenhamos em relação às dúvidas que sejam lançadas acerca da palavra do nosso Deus. Então, que nessa noite, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus, ele nos conduza ao entendimento desta palavra, e que esta palavra ela possa fortalecer a nossa fé. Que em momentos de crises, em momentos de dúvida, em momentos difíceis, nós possamos nos lembrar de guardar essa palavra em nosso coração. Irmãos, no domingo passado, nós meditamos um pouco aqui acerca do tema obediência à vocação na vida do discípulo. E nós baseamos então a mensagem lá no capítulo 9, no livro de Atos dos Apóstolos, em especial naquela chamada, aquela vocação então, que Deus faz a Ananias
para que ele visitasse então a Saulo e pudesse completar a obra que Deus havia iniciado naquela vida. E é interessante porque nesse texto em especial nós vemos um discípulo que é chamado pelo Senhor, um discípulo que é convocado para uma missão especial, uma missão grandiosa, né? E certamente muitos homens que foram usados pelo Senhor, né? A semelhança de Ananias, de Barnabé, né? A semelhança de Apolo, a semelhança de tantos outros discípulos que serviram como apoio, suporte no ministério do apóstolo Paulo. E nós vimos então que obediência à vocação é para discípulos, é para aqueles que foram chamados pelo Senhor. Obediência à vocação, nós vimos também, é para aqueles que possuem um chamado claro, um chamado específico, um chamado inquestionável. Ananias não tinha dúvida nenhuma que foi o Senhor quem o mandou ali visitar Saulo. E ao chegar na presença de Saulo, ele diz com todas as palavras: olha, o Senhor que te apareceu no meio do caminho, ele me enviou até você. É ele que me trouxe aqui. Ananias poderia inclusive ter dito a Saulo: olha, Saulo, meu irmão, foi logo chamando de irmão, né? Ele poderia ter dito: olha, Saulo, se dependesse de mim, nem aqui eu estava. Eu estou aqui porque o Senhor mandou. Nós vimos que aqueles que de alguma forma obedecem à vocação são aqueles também que agem por fé, são aqueles que entendem que o Senhor da seara vai adiante, e tem muitas coisas diante dos meus olhos que eu não enxergo, que eu não vejo, Obediência à vocação, meus irmãos, nós vimos também que é para aqueles que são orientados pelo Senhor. É interessante como o Senhor dá todas as instruções detalhadas para Ananias. Não havia nenhuma possibilidade dele errar o endereço. A rua é rua chamada direita. Você vai procurar então na casa de Judas por um homem chamado Saulo, apelidado de Tasso. E o Senhor diz inclusive o que ele estava fazendo. Ele está orando. Então, obediência à vocação é para aqueles que são orientados pelo Senhor. Obediência à vocação, nós vimos também, é para aqueles que experimentam a ação eficaz de Deus por meio de suas vidas. Aquela experiência na vida de Ananias não teria outro resultado senão dar certo. Dá certo. Dá certo porque quando eu e você nós estamos agindo por obediência ao Senhor, vai dar certo, meu irmão. Nós vamos ter êxito, nós vamos ter vitória, porque estamos numa posição de obediência ao Senhor. Ao contrário disso, irmãos, as circunstâncias podem parecer favoráveis. Você pode até estar se sentindo agraciado pelo Senhor. Você pode até estar entendendo que as coisas estão fluindo e está tudo indo bem. Mas se nós não estivermos no centro da vontade do Senhor, em algum momento esse barco vai chacoalhar, em algum momento o medo vai bater no nosso coração, a dúvida vai pairar. E é nessas horas que nós precisamos olhar para dentro de cada um de nós e perguntarmos exatamente o que estamos fazendo, onde nós estamos. Nessa noite, meus irmãos, eu quero ainda no livro de Atos dos Apóstolos, mas eu quero ler num outro texto, no capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Nós leremos a partir do versículo 16. Atos 28, a partir do versículo 16, nós leremos até o versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, os versículos 16 a 31. Colocamos-nos de pé mais uma vez, amados, e leamos então atentamente a palavra do nosso Deus. Atos 28, 16 a 31. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos,
nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Versículo 21. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que vos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido com os ouvidos para ouvirem tardiamente, e fecharem os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Versículo 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe com a sua bendita palavra. Podeis sentar, meus amados irmãos. Irmãos, nessa noite nós vamos pensar então sobre a determinação que acompanhou a vida e acompanhou também a morte desse homem. É muito comum nós olharmos a trajetória de alguém e fazermos menção, muitas vezes, dos momentos de vitória, dos momentos de glória, dos momentos, enfim, onde houve sucesso, onde houve êxito. Mas eu acho por demais interessante, meus irmãos, quando a palavra de Deus expõe para mim e para você as fraquezas humanas. Eu acho muito importante nós enxergarmos tropeços, debilidades, enxergarmos fraquezas, enxergarmos vulnerabilidade, enxergarmos aquilo que faz parte de mim e de você. Então a vida deste homem não foi apenas uma vida de experiências com Deus, onde o Senhor tão somente o abençoou, o Senhor o livrou, o protegeu. A vida do apóstolo Paulo é marcada também por muitos sofrimentos, por muitas privações, por muitas perseguições. Mas esse homem vive e morre decidido a anunciar o Evangelho. E é sobre esse tema que eu quero pensar com você nessa noite. Decididos a anunciar o Evangelho de Cristo. E há algumas coisas interessantes para nós até relembrarmos, antes de chegarmos aqui neste momento.
um pouco sobre o que havia acontecido com o apóstolo Paulo. Paulo tinha planejado seguir até a Espanha e passar em Roma. E ele descreve isso na carta aos Romanos, no capítulo 15, os versículos 23, 24 e 28. Quando ele mesmo, então, fala acerca desse desejo. Ele mesmo expressa o que havia no seu coração quanto à possibilidade de retornar até ali a presença dos irmãos. E a palavra de Deus nos diz, Romanos 15, versículo 22, essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que de lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então, esse era o desejo inicial do apóstolo Paulo, né? E esse projeto, meus irmãos, esse plano, essa intenção, conta-nos a história que não chegou a acontecer, né? Ele, de fato, a partir de Roma, ele cumpriria uns outros desígnios do Senhor, outros planos que o Senhor já havia estabelecido para ele, né? E foi por intermédio de prisões, falsas acusações, né, que ele é conduzido inicialmente perante o Sinédrio, que era o tribunal judaico. O capítulo 23 desse mesmo livro, Atos dos Apóstolos, nos mostra exatamente isso, né? Ele tendo que enfrentar o julgamento do Sinédrio. E nos diz a palavra de Deus que mais tarde ele vai seguir para Cesareia, e ele vai testemunhar perante os imperadores, perante os reis, e lá ele vai estar diante de Agripa, diante de Félix e Festo. Deus havia, meus irmãos, estabelecido que este momento na vida do apóstolo seria um momento onde ele testemunharia em lugares onde antes não havia chegado. E diz a palavra de Deus que, reconhecendo que Festo poderia favorecer os judeus, o apóstolo Paulo, então, ele vai fazer uso do direito de sua cidadania romana, e ele vai apelar para César. E ele vai exatamente ter a oportunidade de ser usado por Deus através desse recurso, para retornar a Roma, ele poder então falar acerca de Jesus Cristo, falar acerca daquilo que Jesus fizera em sua vida. Então esse é o pano de fundo do texto que nós acabamos de ler, o momento onde Paulo está exatamente vivendo o desfecho disso, né? O desfecho disso. E há algumas lições, meus irmãos, que eu considero preciosas. Preciosas porque a palavra de Deus, ela se repete. E ela não se repete apenas na vida daqueles a quem ela mesmo cita, mas ela repete-se na minha vida e também na sua vida. E a semelhança do que nós dissemos aqui no começo deste mês, e nós olhamos um pouco para a vida do profeta Isaías, e enxergamos um pecador nas mãos do Senhor, e eu disse para os irmãos que a experiência de Isaías, ela repetiu-se também em nossas vidas, porque estávamos completamente perdidos diante do Senhor, em nosso pecado, em nosso delito, e Deus transformou aquele homem, e capacitou para que ele pudesse ir, levar uma mensagem, para que ele pudesse cumprir também um propósito, um plano, um desígnio do Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, esse texto, ele fala comigo e com você, acerca do que acontece nos nossos dias, acerca do que acontece na vida daqueles que estão decididos, que estão determinados a anunciar o Evangelho de Cristo. E eu quero pensar em algumas lições acerca disto. E a primeira delas, irmãos, é quando nos mostra de uma forma muito clara, de uma forma muito evidente, que
quando nós estamos decididos com determinação a anunciar o Evangelho de Cristo, as circunstâncias adversas, elas se transformam em novas e singulares oportunidades para o nosso crescimento. Quando eu e você estamos decididos a pregar o Evangelho, Deus vai pegar as adversidades, Deus vai pegar as lutas, Deus vai pegar as oposições e vai reverter tudo isso em oportunidade para que eu e você nós cresçamos e nos aproximemos dele e enxerguemos que grande é o Senhor, não sou eu. Grande não é você, grande não é a sua competência, grande não é a sua capacidade, grande não é aquilo que eu sei e posso fazer, grande é o Senhor dos senhores, grande é aquele que nos chama, que nos transforma e que nos envia, é Ele quem realiza a obra. Irmãos, isso é uma lição preciosa na vida deste homem. As lutas, as dificuldades, as prisões, as cadeias, as perseguições, nada disso nós vemos esse homem abrir a boca e dizer: ah, Senhor, como é que pode? Eu estou pregando o teu evangelho, eu estou fazendo a tua vontade e mesmo assim estou sofrendo tanto. Você não ouve esse discurso na boca do apóstolo Paulo. Isso precisa nos ensinar, irmãos. Isso precisa nos fazer enxergar que Paulo compreendeu muito bem o que é seguir a Cristo. Ele compreendeu muito bem o que é tomar a sua cruz. Ele compreendeu muito bem o que é o negar a si mesmo, deixar de lado o meu eu, a minha opinião, os meus gostos, as minhas preferências, e dizer: Senhor, aqui está a minha vida, e é tudo que eu tenho de mais precioso, usa como o Senhor quiser. Ele compreendeu exatamente o que significava isso. E decidido com determinação para anunciar o Evangelho de Cristo, ele não teve as adversidades como oposição. Ele não teve as adversidades como um mecanismo de desculpa. E muitas vezes nós temos desculpa para tudo. Irmãos, quando com determinação nós anunciamos o Evangelho de Cristo, essas circunstâncias adversas, elas se transformam em novas e singulares oportunidades de crescimento espiritual e de crescimento pessoal também. É interessante quando nós abrimos a nossa Bíblia e vemos alguns outros momentos, e eu quero citar apenas um deles. No capítulo 16 desse mesmo livro, a partir do versículo 19, nos diz a palavra de Deus. É um texto muito conhecido, Atos 16, 19. Diz assim: vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, às vezes é difícil para muitos de nós, às vezes é difícil até louvar, até exaltar, até bendizer o nome do Senhor. Quanto mais estando em uma circunstância semelhante a esta. Então, quando estamos decididos com determinação a anunciarmos o Evangelho de Cristo, a gente não olha as oposições, nós não olhamos o trabalho que vai dar, não olhamos as adversidades, porque nós entendemos que todas elas irão surgir e que Deus haverá de transformar todas elas para o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento espiritual e para o nosso amadurecimento quanto a uma vida de dependência do Senhor. Mas o texto continua nos mostrando uma outra circunstância, e esta eu acho muito interessante, porque o apóstolo Paulo estava ali preso, estava de alguma forma em prisão domiciliar, né?
tinha exatamente uma sentinela, alguém que estava de olho nele, e ele poderia muito bem dizer: irmãos, eu até que queria continuar pregando, mas agora não dá. Agora não dá porque eu estou aqui, estou preso, tem um cara aqui, não me deixa sair, não me deixa, enfim. Né? Mas não, aquilo não foi impedimento. E há uma outra coisa, irmãos, que chama a minha atenção nesse texto, porque o texto diz que 3 dias após ter chegado a Roma, Paulo convidou líderes judeus que ali habitavam, para virem ouvir a mensagem do evangelho que ele queria transmitir. Né? É o que nos diz o versículo 17 do texto que lemos. E o versículo 23 repete exatamente essa mesma ação. Versículo 23, havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Irmãos, quando eu estou decidido, com determinação, a anunciar o evangelho de Cristo, Deus me aproxima de pessoas sem que eu tenha planejado alcançá-las com a mensagem. Quando eu estou decidido, quando eu estou determinado a pregar o evangelho, Deus também já tem corações a quem Ele preparou para ouvir a mensagem que Ele colocou no meu coração e na minha mente. Eu quero que você entenda quão isso é importante, nós acreditarmos exatamente nisso. Deus aproxima as pessoas a quem Ele quer alcançar, mesmo sem que nós planejemos, mesmo sem que nós tenhamos algum tipo de ciência do que vai acontecer, porque na verdade não somos nós, é o Espírito Santo de Deus quem faz. E isto é maravilhoso. É maravilhoso nós vivermos isso. Havia tantas pessoas ali, que por intermédio da sua cadeia, por intermédio da sua prisão, iria ser confrontado com o Evangelho. Iria ouvir acerca do senhorio de Cristo. Irmãos, há algumas experiências na minha vida em relação a isso. E eu tenho absoluta convicção de que Deus preparou alguns corações de uma forma especial para que nós pudéssemos comunicar o Evangelho, pudéssemos ser usados pelo Senhor para isto. E eu me recordo a maneira como eu conheci o irmão Gilberto Caetano de Jesus, que naquela época estava sendo despertado pelo Espírito Santo para reconhecer o seu pecado e entregar a sua vida a Jesus. E eu lembro que nós estávamos aqui num culto de oração, aqui numa terça-feira, e chegou um rapaz ali na porta, e depois do culto veio falar comigo: o senhor é o pastor Elvis? Eu disse: sou. Ele disse: olha, eu vim aqui porque tem um amigo meu que quer lhe conhecer. E eu disse para ele: mas como é que você me encontrou aqui? Como é que você descobriu-me? Disse: não, eu peguei a revista, aquele guia, Anunciai, e ali tem o endereço de várias igrejas, e eu encontrei o endereço dessa igreja aqui. E ele já leu alguma coisa do Senhor, e ele quer lhe conhecer, ele quer, enfim, ouvi-lo. E eu disse para ele que eu iria levá-lo na casa dele. Aquele irmão, ele era um missionário da Jocum. E foi exatamente nessa circunstância que eu fui conduzido à casa do irmão Gilberto. E ao chegar lá e ao conhecer a história de vida daquele irmão, ao ouvir, irmãos, tantos e tantos relatos de como o inimigo havia trabalhado em sua mente e seu coração, o quanto ele viveu tão distante do propósito de Deus para a sua vida como homem, para a sua vida como alguém criado à imagem e semelhança do Senhor. Eu pude entender que aquela era uma oportunidade que o Senhor é quem estava abrindo, estava permitindo para que nós pudéssemos então, de alguma forma, sermos usados pelo Senhor. Eu jamais iria me aproximar, ou jamais iria estar ali naquele momento, né? E tantas outras
vezes, tantas outras oportunidades que estivemos juntos, né? Lendo a palavra, em alguns outros momentos ouvindo algumas confissões e tendo que chorar, porque ele também chorava arrependido. São coisas que marcam a nossa vida e que a gente entende que é o Senhor quem faz, não somos nós que fazemos isso. Eu quero dizer para você que há muitas pessoas, não poucas, muitas pessoas ao seu redor e ao meu redor, que o Senhor está preparando os seus corações. Que o Senhor já está tocando, o Senhor já está preparando o terreno, o Senhor está fazendo de corações duros, como era o coração do irmão Gilberto, em corações de carne, corações amolecidos, corações sensíveis, para ouvir a voz do Senhor, e para enxergar, para olhar o seu próprio pecado, e para dizer, como disse Isaías, ai de mim, eu estou perdido, sem esse Jesus eu não tenho escapatória, sem esse Jesus eu não tenho esperança. Louvado seja o nome do Senhor, porque o apóstolo Paulo também entendia assim. À medida que nós caminhamos, meus irmãos, nós precisamos orar, e não apenas por trabalhadores. Isso é muito importante. Orar para que o Senhor envie trabalhadores, rogar ao Senhor da seara. Mas foi dito algo aqui que é muito verdadeiro, irmãos. É que não dá para fazer essa oração sem que eu e você, nós façamos parte da resposta a esta oração. Deus não quer apenas enviar trabalhadores, enviar obreiros. Deus quer que nós nos envolvemos com a obra e possamos também fazer a nossa parte. E pode ser que a sua parte não seja na linha de frente. Pode ser que a sua parte seja exatamente orando, contribuindo, sendo instrumento de Deus para formar outras pessoas para irem. Não importa. Importa que todos nós temos a missão e que Deus está preparando esses corações, assim como preparou o coração do apóstolo Paulo. Mas uma terceira coisa, irmãos, que esse texto fala para nós, é que diante dessas oportunidades, o apóstolo Paulo prega a mensagem e a palavra de Deus nos diz no versículo 24, a realidade da evangelização. Isso aqui não é uma exceção. Isso aqui é regra. Isso aqui é real. Isso aqui acontece e se eu não estiver equivocado, em todo o Antigo Testamento, o único lugar que foi diferente foi Nínive. 100% de conversão, Nínive. No Antigo Testamento você não vai encontrar nenhum outro exemplo onde a pregação do Evangelho é maciçamente abraçada como foi ali. E diz o versículo 24, meus irmãos. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Você entende isso? Alguns, diante da pregação, diante do anúncio acerca do reino de Deus, alguns foram tocados pelo Espírito. Alguns foram sacudidos pelo Espírito. Outros continuaram indiferentes. Irmãos, isso não é diferente conosco. Há um outro relato que eu quero citar também, para nós percebermos que o apóstolo Paulo estava de alguma forma acostumado com essa reação. Lá no capítulo 19, veja aí na sua Bíblia, a partir do versículo 8, Atos 19, 8, nos diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto, versículo 10, por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O que é que esses 2 versículos, irmãos, esses 2 textos, eles têm em comum? Irmãos, se eu e você, nós estamos decididos com determinação
a anunciarmos o Evangelho de Cristo, nós vamos perceber que nem todos aceitarão a mensagem, mas a minha obrigação é anunciar. Nem todos irão aderir, nem todos irão receber a mensagem do Evangelho, nem todos irão acreditar, muitos irão, de alguma forma, tratar com desdém, outros irão dar as costas, outros irão ridicularizar, não importa. O que importa é que nós cumpramos o nosso dever e a nossa obrigação, que é pregar. É interessante, irmãos, nós enxergarmos isso na história da igreja e na história de muitos missionários que se lançaram no campo e ficaram anos a fio pregando o Evangelho sem sequer uma conversão. Você já imaginou o que é você estar no campo missionário? O que é você estar numa cidade, você está num bairro, você está num lugar e você prega o Evangelho, e você anuncia, e você fala do amor, e você convida as pessoas, e simplesmente ninguém é tocado, ninguém é transformado, ninguém mostra-se arrependido, ninguém aceita a mensagem do Evangelho. Você já imaginou o que é isso? Eu lembro que logo após o projeto Nilson Braga, lá no campo de Jequié, nós fomos com um grupo de irmãos aqui da igreja, e alguns irmãos que estão aqui nessa noite, que estavam conosco ali, e nós fomos depois do projeto para trabalhar com o discipulado, trabalhar exatamente com aqueles que haviam se convertido. Como eu aprendi tanto, irmãos, naquela oportunidade. E ouvi o pastor Elielson abrir a boca e dizer: olha, irmãos, teve muitas vezes que nós estávamos aqui, eu, o Ícaro e a irmã que trabalhava na casa dele, e ele simplesmente chorava e reclamava: eu quero voltar para Iramaia, meu filho, mas Deus nos trouxe para aqui, meu filho. É aqui que Deus nos quer, nós vamos pregar o Evangelho para as pessoas se converter. Por muito tempo, o irmão fez culto, adorou o Senhor, pregou a palavra para o filho e para a secretária. Viúvo no campo missionário. Isso não foi meses, não, irmãos. Isso foi um bom tempo. Para a honra e glória do Senhor, nós temos hoje em Jequié uma igreja que está em fase de emancipação. Uma igreja que recebeu esse ano, depois da saída do pastor e depois de muita luta em oração, o campo recebeu um pastor vindo lá do Rio de Janeiro, que está lá com sua família, servindo ao Senhor e anunciando que Jesus salva, que Ele liberta. Irmãos, nem todos receberão a mensagem, mas a nossa obrigação, o nosso dever é anunciá-la. A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 126, este é um salmo maravilhoso e precisa nos acompanhar nos momentos que as lágrimas forem inevitáveis no serviço do Senhor. Nos diz a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos acreditar nisso. E não entender que as lágrimas, elas irão nos fazer desistir, ou irão nos fazer esmorecer, ou irão muitas vezes nos tirar do foco. Chorar muitas vezes é inevitável, irmãos. O apóstolo Paulo, ele permaneceu sob prisão durante esses 2 anos, mas ele permaneceu testemunhando, fiel e ousadamente, acerca de Jesus, a todas as pessoas que vinham visitá-lo. Através do seu testemunho, muitos romanos chegaram ao conhecimento e à aceitação do senhorio de Jesus Cristo. E é maravilhoso nós enxergarmos que isso também acontece conosco, isso acontece no nosso tempo.
capítulo 17, também de Atos dos Apóstolos, os versículos 32 a 34. Nos diz assim a palavra de Deus: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disto, te ouviremos noutra ocasião. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo no Areópago, em Atenas. E diz a palavra de Deus: a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando eu estou decidido, com determinação, a anunciar o Evangelho, as circunstâncias e adversidades, as circunstâncias desfavoráveis, as adversidades, elas se transformam em novas e singulares oportunidades de crescimento. Quando nós estamos decididos, irmãos, a anunciar este Evangelho, Deus aproxima as pessoas sem que nós tenhamos planejado, e Deus prepara os seus corações para receber a mensagem que pertence a Ele. Quando nós estamos determinados a pregar o Evangelho de Cristo, irmãos, nós vamos perceber que muitos irão rejeitar. Nós vamos viver essa experiência. Nós vamos ouvir, talvez, muitas piadas. Nós vamos, talvez, ouvir pessoas achando que somos pessoas que não possuem conhecimento. Pessoas que estão alienadas. Mas isso não deve nos fazer, nos deter ou nos fazer desanimar. Isso vai acontecer, mas é necessário que nós preguemos o Evangelho. E finalmente, irmãos, é interessante o que o apóstolo Paulo vai dizer a estes que estavam com o coração endurecidos. O que ele vai dizer a estes que simplesmente saíram dali sem terem demonstrado qualquer aceitação, qualquer simpatia ao que ouviram. E isso chama a minha atenção pelo que representa as Escrituras na pregação do Evangelho. Preste atenção a partir do versículo 25. Nos diz a palavra de Deus, Atos 28, 25. Havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Alguém poderia dizer: Paulo não deveria ter dito isso. Alguém poderia pensar: essa mensagem aqui não é mensagem de Paulo, é mensagem de Isaías. Foi Deus quem disse isso para Isaías, o que ele deveria anunciar ao povo. É maravilhoso, irmãos, nós percebermos a eficácia da palavra. Paulo está fazendo uma citação, ele está citando o profeta. Sabe o que é que significa? Para mim significa que quando eu estou decidido a anunciar o Evangelho, eu sempre vou entender que a base da minha pregação e da minha mensagem é Cristo e as Escrituras. Irmãos, o que nós precisamos anunciar e pregar é Cristo e as Escrituras. Ou seja, o Cristo que é revelado nas Escrituras. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Está anunciando o reino de Deus, está falando sobre o senhorio de Cristo, tanto por intermédio de Moisés como os profetas. E agora ele cita o profeta Isaías. Isto é magnífico.
A mensagem que alcançou o coração de Isaías. A mensagem que o transformou, a mensagem que Deus colocou em seus lábios para que ele anunciasse, essa mensagem agora está sendo reproduzida muito tempo depois, por outro homem, em outra circunstância, em outro lugar, mas a eficácia é a mesma. Quando você pregar a palavra, meu irmão, minha irmã, quando você estiver diante de uma oportunidade, não se preocupe em relação ao resultado, ao que vai acontecer. Prega a palavra, fala sobre Jesus, fala sobre o que você conhece das Escrituras e deixa o resto com o Espírito Santo, que ele vai fazer a obra. Irmãos, às vezes eu tenho a impressão que muitas igrejas no século 21 enjoaram dessa mensagem. Às vezes o sentimento que bate no meu coração diante do que eu vejo, do que eu ouço, é que muitos acham que Escritura, palavra, Bíblia, isso é coisa do passado, isso está arcaico, isso não dá mais público, isso não dá mais audiência, isso não há mais nenhuma ação eficaz em se fazer isso. Vamos procurar alguma coisa criativa, vamos de alguma forma inovar, vamos contextualizar essa mensagem. E muitas vezes a contextualização é tão grande que a essência é colocada de lado. Irmãos, quando eu estou decidido com determinação a anunciar o Evangelho, eu preciso entender que a base da minha pregação, a base do ensino, a base da minha evangelização é Cristo e as Escrituras. Precisa de outra coisa. Nós não precisamos de outra coisa, meus irmãos. O que nós precisamos, nós já temos, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É abrir a boca e dizer o que é que Jesus está fazendo na sua vida. É entender que vai haver momentos que você talvez não tenha a resposta, como eu iniciei aqui dizendo que eu não tenho a resposta para uma determinada pergunta, e eu vou ter que me ajoelhar e dizer: Senhor, me dê a sabedoria, porque eu não quero apenas a resposta, Senhor, eu quero discernir o que está por trás dessa pergunta. Eu quero que teu Espírito Santo convença ao autor da pergunta que tu és Deus, e essa palavra é uma palavra verdadeira. Isso aqui não é um livro qualquer. Irmãos, a mensagem dada ao profeta Isaías foi também proferida pelo apóstolo Paulo em tempos distintos e em circunstâncias também diferentes, porém com um propósito celestial, um propósito eterno. É necessário que nós entendamos exatamente isso. Você pode ler 5, 10, 20, 100 vezes o mesmo texto. Você pode crer, você pode ter certeza que Deus irá falar de forma diferente em cada vez que você lê esse mesmo texto. Se o meu coração, se o teu coração, se nós estivermos dispostos a ouvir o que o Senhor está falando, irmãos, Ele vai falar coisa diferente, Ele vai apontar na nossa vida circunstâncias, Ele vai mostrar-nos decisões, Ele vai mostrar-nos exatamente, irmãos, o que nós precisamos fazer e entender. Há momentos que o Senhor diz algo para mim, eu não sei se para você é fácil ouvir isso, para mim não é, mas há momentos que Deus diz assim: olha, não faça nada. Mas como, Senhor? Algo precisa ser feito, e eu não quero fazer de mim mesmo, Senhor. Eu não quero simplesmente colocar em prática aquilo que eu acho que é melhor. O que é que eu preciso fazer? Ele diz: nada. Você não vai fazer nada. Irmãos, é difícil às vezes ouvir isso. Mais difícil ainda é obedecer. Mas você crê que há momentos que Deus fala isso também? Não faça nada. Veja o que eu vou fazer. Às vezes nós queremos enxergar os resultados, irmãos. Às vezes nós queremos enxergar a resposta como consequência daquilo que nós estamos fazendo. E muitas vezes Deus quer fazer, e Ele quer nos mostrar que Ele é Senhor e nós somos servos. Deus não precisa que nós façamos muita coisa para Ele agir. Deus quer ver em mim e em você corações dependentes, corações que escutem a sua voz e simplesmente
o obedeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor confiou esta mensagem há 30 anos atrás. O Senhor confiou esta mensagem à tua igreja aqui no bairro da Federação, Senhor. A única mensagem que pode transformar uma vida, uma família, um condomínio, um bairro, uma cidade, um estado, um país. A única mensagem, Pai, que confronta o homem acerca do seu próprio pecado, como Isaías foi confrontado. A única mensagem que fala ao coração do pecador que ele precisa se arrepender e abandonar o pecado. A única mensagem que faz com que pessoas sejam completamente transformadas, como foi o apóstolo Paulo, como foi Ananias, e como foi cada um de nós, Senhor. Quero te pedir que em nome de Jesus, o Senhor nos conceda determinação, Pai, para pregarmos este Evangelho. E que não seja apenas na saúde, e que não seja apenas em condições favoráveis, e que não seja apenas, ó Pai, essa determinação em momentos em que eu puder fazer, mas que o Senhor esteja movendo, Pai, o coração da tua igreja, para que a evangelização, ela faça parte da minha agenda semanal, Senhor. Que não seja o evento do Ministério de Missões, que não seja o encontro do Ministério de Discipulado, mas seja a minha vida, Senhor. Onde quer que eu esteja, Pai, que eu possa testemunhar daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Muito obrigado porque nós queremos nos aproximar de Ti, Pai, convictos de que na nossa fragilidade o Senhor renova as nossas forças, Pai. Na nossa fraqueza o Senhor nos fortalece. Pai, na nossa debilidade o Senhor nos levanta, o Senhor nos soergue, Pai, e nos usa de conformidade com o Teu querer e com a Tua vontade. Nós assim te damos graças nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.